Epístola de Paulo a Filemon. Eu vou ler toda a epístola. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúda-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos orar. Soberano Senhor, exaltamos o teu glorioso nome, e como servos do Senhor, nos apresentamos diante de ti. Nos apresentamos para prestar culto, para bendizer o nome glorioso do Senhor, mas também, ó Deus, para ouvir a tua doce voz, que fala por meio da tua palavra. Que a Escritura nessa noite, mais uma vez, venha nos edificar, venha confortar o nosso coração, venha nos reanimar, venha nos corrigir, a fim de sermos mais parecidos a cada dia com o nosso Salvador e irmão mais velho, Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos nesse instante. Amém. Irmãos, a palavra de Deus provoca grandes mudanças na vida daqueles que se achegam a Cristo pela fé. Quando você lê a epístola de Paulo aos Romanos, Paulo anuncia já no capítulo 1 de que ele não se envergonhava do Evangelho, por uma razão: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo tem plena convicção de que o Evangelho de Cristo Jesus, a boa nova de um Deus que se fez homem, que sofreu a nossa morte e que cravou na cruz do Calvário o nosso pecado,
é suficiente para nos livrar da ira vindoura. O Evangelho salva o homem, ele tira o homem das trevas e o coloca na maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo. Essa é a mudança primeira que você tem, de condição. Éramos pecadores e agora somos tratados por Deus como santos. Não por causa da nossa santidade intrínseca, porque nós não temos, mas por causa da santidade do Senhor Jesus Cristo, que nos é infundida, nos é creditada. Por estarmos unidos a Jesus Cristo, o Filho Santo de Deus, Deus nos enxerga também como pessoas santas. Mas a Bíblia também diz que essa realidade presente é uma realidade de luta e de conflito entre a carne e o espírito. E até que o Senhor Jesus Cristo retorne, ou até que nós venhamos a encontrá-lo na nossa morte, nós estaremos num processo de santificação, e o Evangelho, visto na palavra de Deus, também é suficiente para provocar esse tipo de mudança nas pessoas. E quando você olha para a Bíblia, você pode perceber o Evangelho fazendo exatamente isso, transformando vidas. Veja a vida do próprio apóstolo Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo era aquele que ia atrás dos irmãos, lançava-os no cárcere, mas agora, depois de encontrar a Cristo Jesus, ele passa a ser um pregador do Evangelho e um perseguido por causa da justiça do Evangelho. A mudança na vida de Paulo é uma mudança bastante drástica, e essa mesma mudança pode ser vista em vários outros personagens da Escritura, onde Deus vai mudando o caráter das pessoas, vai edificando o povo que foi comprado por um preço grandioso, o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando Paulo escreveu essa epístola a Filemon, o contexto é bastante interessante. Paulo estava preso. Veja, lá no finalzinho da carta ele vai fazer menção a isso. No versículo 22, quando ele diz: prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Paulo está preso no instante em que ele escreve esta epístola a Filemon. E por que ele escreve essa carta a Filemon? O que acontece aqui nesse momento da história? A história é de um escravo chamado Onésimo. Ele vai falar e mencionar este escravo aí a partir do versículo de número 8, quando no verso, lá especificamente no verso 10, quando ele diz: solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo faz menção ao momento em que Onésimo se converte. Ele se converte encontrando Paulo na sua prisão. Mas quem era Onésimo? O nome Onésimo literalmente significa útil. Se você conhece algum Onésimo, saiba que o nome dele significa isso, útil. Útil era um escravo, essa era a condição dele. Ele vivia na casa de Filemon, e pela descrição que você tem aqui nesta epístola, este escravo foge do seu senhor atrás de uma pretensa liberdade. O que um escravo quer? Ele quer liberdade. Ele foge e vai até onde está o apóstolo Paulo. Possivelmente este homem foge de casa e parece que ele rouba o seu patrão. Ele subtrai alguma coisa do seu patrão e vai atrás então de Paulo no seu destino final. Como eu disse, Paulo está preso. E aqui há uma grande ironia, porque Paulo em algemas vai ser instrumento de Deus para a libertação da vida de Filemon. É por meio do apóstolo Paulo, de Onésimo. É por meio da vida de Paulo e do ministério do apóstolo Paulo que este homem, Onésimo, se verá livre do pior dos cativeiros, o cativeiro do pecado. E agora que este homem está livre do pecado, agora que ele creu no Senhor Jesus Cristo, Paulo vai enviá-lo de volta para casa. E há aqui alguma coisa bastante interessante, porque ele já está livre, mas Paulo manda que ele retorne. E toda vez que eu leio essa epístola de Filemon,
Eu fico pensando, na época que eu converti, lá em Guarapari, e ouvindo muitos testemunhos a respeito de pessoas que fizeram grandes barbaridades, não eram escravas, mas pessoas que cometeram crimes e que agora creram em Jesus Cristo, e ao invés de se entregarem às autoridades para pagar pelos seus crimes, achavam que por causa da liberdade que tinham em Cristo, também estavam livres daquilo que eles precisavam pagar diante da lei. Paulo não pensa assim. A condição deste homem continua a ser de um escravo, e é por isso que Paulo manda Onésimo de volta para casa, com a carta na mão, para Filemon, e por meio dessa carta, Paulo vai persuadir Filemon a receber de novo o seu escravo, apresentando algumas razões para isso. E quando você olha para os argumentos aqui do apóstolo Paulo, você pode perceber exatamente quais são as mudanças que o Evangelho promove na vida das pessoas. O que você pode perceber aqui de mudanças efetuadas pelo Evangelho? A primeira delas é que o Evangelho liberta o escravo. Verso de número 10: solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei entre algemas. Como eu disse, Onésimo fugiu da casa do Senhor, ele quer liberdade, ele encontra a liberdade, mas a verdadeira liberdade. Jesus Cristo é aquele que liberta o homem do cativeiro do pecado, ainda que este homem esteja escravizado por um outro aqui na terra. Era muito comum a escravidão aqui nesse tempo. E este homem que está em busca da liberdade encontra a verdadeira liberdade. Este homem queria tanto a liberdade, não a liberdade do pecado, mas a liberdade do seu Senhor, que ele sai da casa do seu Senhor sem pensar nas consequências do seu crime. A lei ali de Roma dizia que os senhores podiam exigir de volta um escravo que havia fugido e infligir a ele a punição que bem entendesse. Ele não se dá conta disso, ele quer ir embora. Ele simplesmente quer se ver livre do seu Senhor e daquele lugar onde ele está vivendo. E de alguma forma, como eu disse, ele chega até Paulo, possivelmente porque ouviu a respeito de Paulo pelo próprio Filemon. Filemon é descrito aqui como alguém que era filho na fé do apóstolo Paulo. Filemon veio a crer no Evangelho por causa do apóstolo Paulo. Veja aí nos primeiros versículos, quando Paulo apresenta a carta, se apresenta na carta e diz: Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Filemon era alguém que estava envolvido com o trabalho da igreja do Senhor Jesus Cristo. Verso 3: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aí então Paulo traça um pouquinho a respeito do caráter deste homem. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Ou seja, Filemon era de fato um crente e dava provas disso. Aqueles que creem em Cristo, eles não devem simplesmente fazer uma profissão de fé, mas eles devem demonstrar com as suas obras aquilo que eles dizem de boca, aquilo que eles confessam de língua. E Paulo está mostrando que Filemon era um homem assim. Veja no versículo 5: estando ciente do teu amor, da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Filemon era um crente, Filemon era um servo de Deus, Filemon dava testemunho a respeito do seu Senhor. E é por causa de tudo isso que esse escravo que convivia na casa de Filemon sabe a respeito do apóstolo Paulo, aquele que levou Filemon à fé. Ele chega então a Roma,
fugindo do seu patrão, procura refúgio ali com Paulo. E lembre-se que a prisão de Paulo era uma prisão onde ele ficava numa casa e ali ele recebia pessoas. Isso precisa ser bem entendido, porque como é que ele foi parar na cadeia, se Paulo estava na prisão? Paulo estava numa prisão, mas a prisão era numa casa, e ali ele recebia pessoas. Onésimo chega até este lugar para encontrar a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade não estava em fugir do patrão. A verdadeira liberdade não está em poder fazer o que nós bem entendemos da nossa vida, achando que não devemos prestar contas a ninguém de nada. E nós vivemos um tempo assim, onde as pessoas dizem: eu sou dono do meu nariz, ninguém tem nada com a minha vida, e acham que de fato podem viver de acordo com o seu próprio coração. Essa não é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é a que este escravo encontra no Senhor Jesus Cristo. É aquela descrita por Jesus lá em João capítulo 8, quando ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo, que diz: eu sou a verdade. Liberdade é conhecer a verdade, que é Cristo Jesus. Isso é de fato ser livre. É por isso que, estando em Jesus Cristo, Paulo vai poder dizer na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, verso 17, que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ou em Gálatas, capítulo 5, quando Paulo diz e relembra aos irmãos: irmãos, vocês foram chamados à liberdade. Só conhece a verdadeira liberdade aqueles que estão no Senhor Jesus Cristo. Liberdade do cativeiro do pecado. O problema é que nessa nossa caminhada, como eu citei aqui durante a liturgia, nós estaremos nesse conflito da carne contra o Espírito, do Espírito contra a carne, e muitos nessa caminhada têm sido dominados pelos seus pecados, têm se deixado dominar pelos desejos do seu coração, e ainda que sejam libertos por Jesus Cristo, muitas vezes acabam se deixando dominar. Isso é possível? Sim. Lembre-se de Paulo falando aos Coríntios, dizendo que todas as coisas eram lícitas aos crentes, mas que eles não deveriam deixar-se dominar por nenhuma delas. Quando os desejos do nosso coração começam a ganhar muito espaço e nós achamos que podemos fazer qualquer coisa para conseguir aquilo que nós queremos, até mesmo pecar contra aqueles que estão à nossa volta, pecar contra a igreja de Cristo, pecar contra a nossa família, pecar contra os nossos amigos, pecar contra o patrão. Quando achamos que temos o direito de pecar por causa de desejos do coração, significa que nós estamos escravizados pelo nosso pecado. E a solução para isso é o Evangelho de Cristo. Não há outra solução para isso. Não há outro caminho para isso. E é por isso que você tem que ter plena certeza de que em Cristo Jesus há essa liberdade. Lembre-se que João afirmou: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. João vai dizer mais na sua epístola: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Essa é a marca daqueles que creem em Jesus Cristo. Daí você entender por que este homem que procurava a liberdade do seu patrão se converte e agora está voltando para a casa do seu Senhor. Ele não pode pecar. Fugir do seu Senhor seria pecado. Ele está demonstrando um fruto de arrependimento ao voltar para a sua casa, porque o Evangelho liberta completamente o homem. Paulo afirmou, dizendo: graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos escravos da justiça. E aqui há algo que nós precisamos entender sobre a liberdade que nós temos em Cristo. Ela não é uma liberdade para fazer o que eu bem entendo. É uma liberdade
para servir ao meu Senhor. É uma liberdade para cumprir a lei de Deus, algo que eu não podia antes, quando estava debaixo do senhorio do pecado. Eu não deixei de ser servo. Eu continuo sendo um servo, mas não mais do pecado. Um servo da justiça. E a pergunta é: você tem vivido dessa forma? Como alguém que foi liberto do jugo do pecado, para poder viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. As suas atitudes demonstram que o Senhor Jesus Cristo te resgatou, que agora você pertence a Ele e vive somente para Ele. A forma como você encara a sua salvação demonstra que você entendeu o que é a graça de Deus. Porque mesmo dentre os crentes pode acontecer de pessoas que dizem ser salvas pela graça procurarem justificação nas suas próprias obras. Aconteceu isso com os Gálatas. Vá lá na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5. No capítulo 5 aqui da Epístola de Paulo aos Gálatas, você lê o seguinte, no verso 1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei pois firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O que Paulo está dizendo aqui? Estes homens entenderam a graça de Deus que há em Jesus Cristo. Eles creram, eles foram salvos, mas agora eles foram seduzidos pelo falso ensino de que eles tinham que cumprir obras da lei para conseguir salvação. Eles tinham que ser circuncidados, por exemplo. É por isso que no verso 2 Paulo explica isso. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada aproveita. Paulo está dizendo que eles foram livres do jugo do pecado e também livres da condenação da lei, porque aqueles que tentam salvação por mérito próprio encontram condenação. Paulo fala: nós fomos libertos disso. Não voltem a esse tipo de escravidão. E o Evangelho nos liberta também disso, de tentar alcançar mérito diante de Deus pela nossa própria justiça, como se nós fôssemos muito justos, como se o nosso esforço estivesse fazendo com que estivéssemos nos mantendo diante do Senhor. É Ele que nos mantém na caminhada. É Ele que nos sustenta em toda a nossa caminhada, e nós não podemos esquecer disso. O Evangelho liberta o escravo. Volte para o texto. O Evangelho torna útil aquele que era inútil. Veja o verso 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Mas como eu já te expliquei, o nome de Onésimo é útil. O que Paulo literalmente está dizendo é: útil já foi inútil, mas agora o Senhor fez com que útil se tornasse de fato útil. Foi o Evangelho que fez com que este homem agora refletisse o que o seu nome significava. Paulo está fazendo então um trocadilho aqui com o nome de Onésimo, para enviá-lo de volta a Filemon. E o apelo é esse: Filemon, ele te foi inútil. Por que ele está dizendo isso? Porque ele não cumpriu os seus deveres. Ele era um escravo, ele deveria servir o seu senhor, mas fugindo, ele se tornou alguém inútil. Mas agora ele tem uma nova motivação no seu coração. Agora ele tem uma nova inclinação. Agora o Evangelho lhe dá novas lentes pelas quais ele enxerga o mundo. E ele sabe que a liberdade não consiste simplesmente em não ter um Senhor aqui na terra. É por isso que agora este homem que fugiu para não ser servo de Filemon, estava sendo servo do apóstolo Paulo no cárcere. Veja que interessante. O tempo em que ele esteve com o apóstolo Paulo, ele estava servindo
a Paulo. Veja no versículo 13: eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que eu carrego por causa do Evangelho. Ele estava ali junto com Paulo e estava sendo de muita utilidade ao apóstolo Paulo. Ele estava agora retornando ao seu Senhor e precisava trabalhar com uma nova atitude. E aqui há algo interessante que você precisa ler na Epístola aos Efésios. Vai lá na Epístola aos Efésios, no capítulo de número 6. E veja como que Paulo instrui aqueles que estavam em uma posição de escravidão. Versículo de número 5: quanto a vós outros servos, ou escravos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. O que estava em pauta não era simplesmente ser ou não escravo, mas como é que você age sendo escravo? Se a sua condição é essa, como é que você pode honrar a Deus na condição em que você está? E é por isso que ele está voltando para o seu Senhor. Paulo não está dizendo agora, alforrie a Onésimo. Antes ele está dizendo, Onésimo, volte e sirva. Por outro lado, Filemon, receba-o. Recebam. Quando Paulo escreve a sua epístola a Timóteo, a segunda epístola, ele diz: assim pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil para o seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Paulo, escrevendo a Timóteo, falava então acerca de como nós somos úteis no reino de Deus. E talvez você tenha lembrado aí, mas Jesus nos diz que nós somos servos inúteis. Que negócio é esse agora? Quando Jesus fala da história do servo inútil, aquela expressão que ele conta na parábola significa: eu não mereço reconhecimento ou recompensa por aquilo que eu faço. O servo, quando servia ao seu patrão, ao seu senhor, ele não ficava lá esperando o patrão dizer muito bem e agradecê-lo. Aquela era uma obrigação. É por isso que ele diz, depois de dar uma ordem aos discípulos, que depois de cumprir a ordem, eles não deveriam esperar de Deus agradecimento. Antes eles deveriam dizer: nós não temos merecimento algum, somos servos inúteis, fizemos apenas o que deveria ser feito. Mas aqui, quando Paulo fala a Timóteo que ele deveria ser útil ao seu possuidor, ele está falando do serviço dos santos. Deus concede dons aos seus filhos para o trabalho na igreja, e nós somos úteis no reino de Deus. É por isso então que Paulo fala isso a Timóteo. Ele precisava ter cuidado com a heresia dos falsos mestres, deveria dar ouvidos à palavra de Deus, e assim, vivendo pautado pela palavra de Deus, ele seria útil. É isso que o Evangelho faz comigo, com você. Foi isso que o Evangelho fez com Onésimo. Porque para Paulo, o que purifica o homem do erro, o que limpa o pecador, é a palavra de Deus aplicada à vida. Nós somos chamados por Deus com um fim específico de contribuir com a edificação dos santos. É isso que é a igreja do Senhor. Pessoas chamadas para caminhar juntas, sendo suporte, suportando umas às outras, e para isso o Senhor nos concede dons. Você tem sido útil na sua vida cristã? Você tem servido de instrumento na mão do Senhor para a edificação dos seus irmãos?
Você tem sido um instrumento para a proclamação da verdade do Evangelho? No caso de Onésimo, a sua utilidade seria trabalhar como se fosse para o Senhor. Mas isso para nós se aplica em como é que nós desenvolvemos o nosso trabalho na nossa caminhada. Aqui na igreja, lá no meu trabalho, qual é a perspectiva que eu tenho de trabalho? É simplesmente colocar o pão na minha mesa? Ou era honrar o Senhor que me chamou das trevas para a luz? Como eu tenho me portado como filho? Como eu tenho me portado como pai ou mãe? Como eu tenho sido como patrão? Eu tenho que ser útil a Deus em cada um desses lugares que Ele tem me colocado. E não é à toa que Ele tem colocado cada um de nós em lugares muito distintos, em famílias muito diferentes. Ele espera que sejamos úteis e que honremos o Evangelho de Cristo. Porque a perspectiva em todos esses lugares não é a de fazer aquilo que o coração almeja, mas aquilo que o Senhor ordena a cada um de nós. Fazer de acordo com a vontade de Deus. O Evangelho torna útil o que outrora era inútil. Mas você tem mais aqui em Filemon. Você aprende aqui que o Evangelho une pessoas bem diferentes. Versos 15 a 17. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Agora veja que interessante. Você tem aqui na epístola 3 pessoas bem distintas e diferentes, certo? Você tem Paulo, o apóstolo, o grande pregador da igreja naqueles tempos, o grande evangelista. É por meio de Paulo que a igreja vai avançar. Paulo, um homem que está enfrentando agora a prisão por causa do amor de Cristo, perseguições por causa de Cristo. Você tem Filemon, um homem possivelmente de negócios e que tinha um escravo ao seu serviço. Um homem que está servindo a igreja. E você tem um escravo, Onésimo. O que cada um tem a ver com o outro? O Evangelho pega homens totalmente diferentes e os une. É por isso que você pode entender aquilo que nós lemos na liturgia. Em Jesus Cristo não há diferença. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, mas Cristo é tudo em todos. A ideia de Paulo então é exatamente essa, e só o Evangelho pode fazer com que pessoas tão diferentes caminhem juntas. Veja como que Paulo começa aqui o seu argumento para que Filemon receba o escravo. Ele diz lá no verso 15: acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Paulo está com isso dizendo a Filemon o seguinte: Filemon, a fuga de Onésimo não saiu do controle de Deus. A fuga do escravo não passou despercebida diante do Senhor. Antes, Deus vai usar toda essa circunstância, esse afastamento temporário, para que você agora o receba para sempre. Por que agora para sempre?
Não simplesmente porque agora para sempre ele vai ser escravo, porque agora ambos, por meio de Jesus Cristo, estão caminhando para o mesmo destino. Ambos herdam a vida eterna. Ambos estarão juntos como igreja do Senhor para sempre. Então essa circunstância de fuga deste homem vai ser usada por Deus para que ele encontre o Evangelho, e como eu disse no começo, ironicamente, por meio de Paulo, que estava preso entre algemas. E é por isso que ele enfatiza: eu solicito a você em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, quando eu estava preso. Este homem agora vai ter uma nova perspectiva e vai andar junto com o seu Senhor. Paulo então vê a mão do Senhor usando o pecado do escravo a fim de levá-lo à fé e a fim de tratar também o coração do seu Senhor. Agora continue o verso 16. Depois ele diz no verso 15: a fim de que o recebas para sempre, ele diz, não como escravo. E aí você diz: mas que negócio é esse? Eu estou ouvindo aqui desde o começo que Paulo está mandando o escravo de volta para casa, que a condição dele continua sendo a condição de escravo. Por que Paulo está dizendo não como escravo? Entenda o que Paulo está dizendo aqui, veja: não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Onésimo deixou de ser escravo. Paulo estava pedindo a alforria deste homem. Para você entender isso, você precisa entender a nossa relação com Deus. Nós cantamos hoje à noite que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, não é verdade? E nós gostamos de cantar isso. Na verdade, Jesus se apresentou como amigo. Vai em João capítulo 15. Aqui em João capítulo 15, quando Jesus instrui os seus discípulos a respeito de amar uns aos outros, ele faz uma declaração interessantíssima. Veja lá, a partir do versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Qual é a palavra que Jesus usa? Não é pedido. O meu pedido, o meu conselho, o meu mandamento é este. Por que Jesus pode mandar? Porque Ele é Senhor e nós somos servos. Simples assim. Minha mãe dizia: manda quem pode e obedece quem tem juízo. O Senhor tem toda a autoridade porque Ele é o Senhor. Nós somos servos, nós somos escravos. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Mas veja o verso 13. Ninguém tem maior amor do que este. Agora ele vai exemplificar como deve ser o amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ué, nós somos servos ou nós somos amigos? Ele morreu em favor dos servos ou dos amigos? Veja, Jesus está exemplificando o seu amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E aí o versículo seguinte nos diz: já não vos chamo servos, mas porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos,
porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus, por causa da sua autoridade, poderia mandar e os homens deveriam obedecer. Deus, o dono de toda a terra, por ser o Criador, poderia mandar e os homens deveriam obedecer. Por que Deus estabeleceu um pacto? A confissão de fé vai dizer isso. A distância entre Deus e o homem é tão grande que para se relacionar com o homem, Deus foi servido fazer um pacto. E nesse pacto, Deus promete ao homem que o abençoaria se ele obedecesse. E depois da queda, por causa de Cristo, o abençoaria se ele cresce no Senhor Jesus Cristo. A obediência, Deus não teria que dar nada a ninguém, mas Ele disse que daria a vida por causa da obediência. Como Adão falhou, Ele nos dá vida por causa da obediência, não nossa, mas de Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora esse Jesus Cristo que está falando exatamente dessa obra, de dar a vida em favor dos seus amigos, vai dizer que essa relação é de amigo, porque o amigo sabe a razão da obediência, ele está dando a conhecer. Eles continuavam sendo servos, mas a relação de Jesus com eles era de dar conhecimento. Então nós somos servos, mas Jesus nos trata como amigos. É por isso que Paulo pode agora chegar para Filemon, o senhor do escravo, e dizer: trate o seu escravo muito acima de escravo. Não acho que ele é simples escravo, ele é irmão caríssimo. A condição não muda, ele vai continuar servindo a Filemon, mas a disposição do coração de Filemon para com ele tem que ser diferente. E aí você vai lá em Efésios de novo, no texto que eu tinha lido a respeito da ordenança de Paulo aos servos, e veja que Paulo não termina falando só aos servos. Versículo 9 do capítulo 6, depois de dizer como que o servo deveria proceder, trabalhar como se estivesse trabalhando para o Senhor, ele se dirige aos senhores: e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Paulo não está tratando só com o escravo, mas também com o senhor do escravo, dizendo: o mesmo Deus do escravo é o seu Deus. O mesmo Deus de Onésimo é o Deus de Filemon. E diante de Deus não tinha um senhor e um escravo, mas dois irmãos unidos pelo Evangelho por causa de Cristo Jesus. O Filho que se fez escravo, servo, e que foi obediente até a morte, e morte de cruz. É o Evangelho que faz isso. É o Evangelho que une pessoas diferentes. O Evangelho une pessoas diferentes, e o escravo agora é irmão caríssimo. Mas Paulo também mostra em sua argumentação a sua própria ligação com Onésimo. Não é só o relacionamento de Filemon e Onésimo que está em união e amor por causa do Evangelho, mas o próprio relacionamento de Paulo. Veja no verso de número 12: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Veja como que Paulo está apelando agora a Filemon. Filemon, este escravo fujão que eu estou enviando para você de volta, que se arrependeu dos pecados, que creu em Cristo Jesus, que conheceu a verdadeira liberdade, é o meu próprio coração que eu estou te enviando de volta. Paulo estava unido a este homem. Agora pense em como Filemon rejeitaria o coração de Paulo. Não haveria possibilidades. Filemon creu no Evangelho por meio do apóstolo. O Evangelho está fazendo com que estes homens caminhem juntos. No verso 17, você tem: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Agora veja que interessante, veja a introdução da carta de novo.
Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Veja como Paulo está se dirigindo àqueles que labutam com ele no Evangelho. Meu companheiro, meu colaborador. Paulo se dirige a eles assim. E agora Paulo diz a Filemon: se você me considera assim também, se você me considera seu companheiro, recebe-o como se estivesse me recebendo. Chame ele de volta. 3 homens unidos pelo Evangelho. Essa é a igreja de Cristo. E é isso que explica como pessoas tão diferentes podem congregar juntas no mesmo corpo e estar em unidade. É a unidade em meio à diversidade. A Escritura nunca propôs tipo algum de socialismo, de nivelamento social, nunca. A não ser quando ela fala que todos nós somos iguais diante de Deus. Para com Deus não há acepção de pessoas. Mas não há um incentivo aqui para que as pessoas pertençam às mesmas categorias, em qualquer classe que seja. Isso é o homem pecador tentando dar jeito naquilo que ele acha que é problema. Não é essa a solução. A solução para que o mundo caminhe bem, para que as pessoas caminhem bem em unidade, se importando umas com as outras, não é torná-las iguais. É ser elas servas de Deus. Porque em Cristo Jesus, nós começamos a amar a Deus e amar ao próximo. É o Evangelho que produz isso. Nada mais vai produzir. Nenhuma filosofia, nada mais. O Evangelho une pessoas. E dentro da igreja nós precisamos exercitar isso, deixando de lado, por exemplo, grupos distintos, panelas. Em muitos lugares, a nossa igreja não dá muito para fazer uma panela, porque ela é uma panelinha pequena. Mas há muitas igrejas onde você tem um grupo maior, que você começa a ver grupos se dividindo. Veja a igreja de Corinto: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E Paulo então vai dizer: acaso Paulo morreu por alguém? Quem que é Paulo? Quem que é Pedro? Servos de Deus por meio de quem vocês creram. A pregação do Evangelho é Cristo é tudo em todos. É por isso que não pode haver divisões. Com isso eu não estou dizendo que nós não temos contato mais próximo com algumas pessoas. Nós temos. Isso é natural. O que não pode acontecer é rejeitarmos pessoas. Isso nunca. Porque isso é anti-evangelho. O Evangelho vem para unir pessoas diferentes e nós precisamos viver dessa forma. A igreja primitiva vivia dessa forma e era isso que fazia com que ela contasse com a simpatia do povo. O Evangelho une pessoas diferentes. Por último, o Evangelho muda a sua perspectiva e faz com que você busque agora o bem do outro e não o seu próprio bem. Como é que você percebe isso aqui nesse texto? O que o escravo queria? Liberdade. Para quê? Para fazer o que ele queria. Mas agora, por causa de Cristo, ele deixa de lado a sua vontade e volta a se submeter ao seu patrão, ao seu Senhor. Não é mais o que eu quero, é aquilo que o Senhor quer e é o benefício do outro. É por isso que o amor na Escritura é sempre a Deus e ao próximo. Onésimo tem que abrir mão dos seus desejos, da sua vontade, para voltar a servir ao seu Senhor. Paulo está aqui agora na prisão, recebe a visita de um escravo, fica amigo do escravo, prega o Evangelho para o escravo se converte. Esse escravo começa a ajudar Paulo, começa a ser útil a Paulo. Paulo está gostando de ter alguém para ajudá-lo e abre mão de ficar com aquele homem para enviá-lo de volta para o seu Senhor. Veja os versos 13
e 14, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Paulo está dizendo, eu tenho até autoridade para deixar ele aqui, mas eu não quero fazer isso. Paulo abre mão em favor de Filemon. Paulo pede a Filemon para perdoar Onésimo, se porventura Onésimo tivesse retirado alguma coisa dele. Veja no verso 18: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. Filemon, perdoe a Onésimo. Ele se arrependeu de verdade. Ele creu em Cristo. A sua situação mudou. Ele é irmão. Mas veja que para chegar nesse nível houve conversão aqui atrás. Porque não há possibilidade de comunhão entre alguém que crê em Cristo e alguém que não crê em Cristo. Alguém que está debaixo do senhorio do Senhor e alguém que não está debaixo do senhorio do Senhor. Mas se ambos estão debaixo do senhorio do Senhor, se o escravo reconhece o seu erro, ele volta e as coisas voltam a ser como eram. Perdoe o escravo. Perdoe o escravo. Mais ainda, eu, Paulo, pago, se você não quiser perdoar. Paulo está disposto a pagar uma conta que não é dele. Foi ele que levou nada de casa. Mas ele está buscando o bem de Onésimo. Ele diz a Filemon, Filemon, trate-o como irmão caríssimo. Entenda isso. Vocês são irmãos. Paulo espera de Filemon a mesma atitude de pensar no outro. Veja o verso 14. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Você precisa fazer isso, mas você tem que entender que você precisa fazer isso. Verso 17. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Verso 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. E este ensino de buscar o bem do outro em detrimento do seu próprio bem é abundante no Evangelho. Abundante. Nós somos chamados para servir. Jesus mandou que amássemos uns aos outros como Ele nos amou. Esse é o modelo de amor. E como foi que Ele nos amou? Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. É por isso então que Paulo, ao escrever aos Coríntios, vai dizer: ninguém busque o seu próprio interesse, mas o de outrem. Na caminhada cristã, eu me tiro do centro e sirvo aqueles que estão à minha volta. E sou um cooperador de Deus, um instrumento de Deus para a edificação dos meus irmãos. Isso é o que o Evangelho faz com as pessoas. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Esse é o Evangelho. É assim que o Senhor nos chama para viver no seu reino. É assim que nós nos relacionamos uns com os outros. Porque se não é, nós precisamos fazer isso. Temos condições de fazer isso. Porque nós já fomos libertos do pecado. Porque Deus já nos deu condições de cumprir a sua lei. Porque Deus já nos deu forças e nos deu o seu Espírito, que nos habilita a fazer morrer a nossa própria natureza, o nosso próprio eu. Nós podemos viver dessa forma para a glória de Deus.
Se Paulo colocasse em primeiro lugar os seus interesses, ele não mandaria o escravo de volta nunca. Já fugiu mesmo, deixa ele aqui, por aqui. Mas ele pensa em Filemon. Aprenda a considerar o próximo superior a você. Quais são as mudanças efetuadas pelo Evangelho, percebidas aqui? O Evangelho liberta aquele que é escravo do pior dos cativeiros. Nós nascemos escravos do pecado, e se não for por causa de Cristo, nunca sairemos dessa condição. Louvemos a Deus por Jesus Cristo, o nosso libertador. Ele torna útil aquele que era inútil. Ele une pessoas diferentes. Ele nos dá uma nova motivação e faz com que busquemos o bem do outro, em vez do nosso próprio bem. Todas essas mudanças são decorrentes exclusivamente da obra de Jesus Cristo. E se Ele, o Filho, te libertar, você verdadeiramente é livre. Lá em Filipenses, você tem Paulo falando a respeito daquele então que é o nosso exemplo. Capítulo 2, ele vai dizer aos irmãos que eles precisam viver em amor fraternal. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. É nesse contexto que ele então diz o texto que eu citei: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Como você consegue viver assim? Continue o texto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você vive nesse reino, não viva mais como escravo. Ao pecar, confesse o seu pecado. Continua havendo plena redenção em Jesus Cristo. Seja útil ao reino. Você foi colocado na igreja para servir aos seus irmãos. Você era um estrangeiro e foi unido ao Israel espiritual, o povo de Deus composto de pessoas diferentes, de toda tribo, língua, povo e nação, pessoas diferentes, unidas pela graça de Deus. Viva então como servo desse reino bendito, amando a Deus que nos deu Jesus Cristo, amando o próximo como Cristo nos amou.